Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa última aula de ciências, hoje a gente vai ver um pouco sobre o uso e a conservação do solo. Então, olha lá. O solo é o local em que vivem muitos seres vivos, como os fungos, as bactérias, minhocas, insetos e até animais maiores, como tatu, ratos e serpentes. Olha aqui, para vocês verem, a imagem de um tatu saindo da sua toca. Os seres humanos também usam o solo de diversas formas. A maioria das pessoas constrói suas moradias sobre os solos. Do solo são retirados recursos como petróleo e diferentes minérios usados na fabricação de diversos materiais e produtos. Aí aqui do lado tem a mineração de extração de ferro, lá em Minas Gerais. Porque a gente não usa o solo só para caminhar. Do solo é extraído diversas coisas. O ferro, alumínio, o ouro, o diamante, tudo de mineral, de minério é extraído do nosso solo. A maioria dos vegetais usados na nossa alimentação se desenvolvem em solos adequados ao desenvolvimento das plantas. Então, a gente usa o solo também para a plantação de alimentos que consumimos. Um solo mais fértil, como a gente viu na aula anterior, que é adequado para esta plantação. E aqui tem a explicação de que minério é um mineral ou rocha de interesse econômico, financeiro, tá bom? Olha lá. A falta de cuidados com o solo, porém, pode torná-lo impróprio para os seres vivos que dele dependem. A poluição, o esgotamento e a erosão são alguns problemas que podem afetar o solo. O descarte incorreto do lixo pode causar a poluição do solo. Olha só, lixo poluindo o solo em Santa Maria, no Rio Grande do Norte. Tudo que é lixo, que a gente chama até de entulho, que é descartado de forma incorreta, ou seja, não é colocado em saco de lixo para o caminhão levar, ou se for peças grandes, não é levado ao centro de coleta seletiva, como sofás antigos, guarda-roupas, pedaços de madeira que a gente não usa mais e que vai descartar. Ao invés de ser feito o descarte correto, que o caminhão de lixo não vai conseguir levar, certo? É um material reciclável. Então, existem centros de coleta espalhados pelas cidades. Aqui em Caraguá, inclusive, a gente tem esses centros de coleta, que a pessoa leva esse lixo até lá para ser feito o descarte correto e não poluir o meio ambiente. Só que as pessoas fazem isso? Infelizmente, a maioria não. Ao invés de fazer o descarte correto, larga em um terreno vazio, larga em uma esquina, e aí todo esse lixo vai se acumulando, como aqui na imagem, e vai estragando o nosso solo. O plantio excessivo, desmatamento e uso do solo para pastagens pode causar esgotamento do solo, que perde seus nutrientes. Então, quando a gente vai falar de plantação, até mesmo em áreas rurais, o solo ele precisa ser tratado. Quando eu planto, por exemplo, arroz em um determinado local, eu não posso ficar plantando só arroz naquele solo. Eu tenho que dar um tempo para esse solo dar uma respirada. Eu tenho que plantar alguma outra coisa que roube outros tipos de nutrientes da terra, porque a terra ela tem nutrientes. Quando a gente planta, a raiz do que a gente está plantando, como que eu posso falar? Ele não é que rouba, ele se alimenta dos nutrientes que estão no solo. Então, se a planta está se alimentando daquele nutriente, ele está roubando do solo. Então, o solo isso vai ficar em falta. Então, o que tem que se fazer? Plantar,
dá um tempo para aquela terra, vê alguma outra planta, algum outro alimento que precise de outros nutrientes e plantar para a terra dar uma descansada e haver o equilíbrio de nutrientes naquele solo, porque senão aquele solo vai ser danificado, ele vai ser estragado e logo mais ele não produzirá, ele não será mais fértil para a plantação, certo? E aqui é um tipo de solo que sofreu o esgotamento. Olha só, plantou, não cuidou e olha como fica aqui a terra vermelhinha. Em alguns lugarzinhos ainda há uma graminha ou outra, mas esse solo já não produz mais. É um solo que, conforme o tempo, toda essa grama que está plantada vai deixar de existir, pois não foi um solo bem cuidado. Eu vou dar um pause aqui e eu vou arrastar a telinha da minha imagem para cima para vocês conseguirem enxergar o que está escrito aqui embaixo da minha foto, tudo bem? Prontinho. Agora aqui embaixo, por último, nós temos a erosão. A erosão, que é a retirada de partículas do solo pelo vento, pelas chuvas e pela água dos rios, como nós já vimos nas últimas aulas, deixa o solo impróprio para o desenvolvimento das plantas. Solos desmatados têm mais chance de sofrer a erosão. Por quê? É um solo que, além de não ser cuidado, ele foi judiado, digamos assim, pela própria natureza, pela força dos ventos, muita chuva na região, escoamento de água de rio. E aí, olha como que vai ficando o solo. Ele vai ficando com buracos, com erosões. E aí, esse solo, ele já não serve mais para a plantação e a extração de nada dali daquela região, porque é um solo que ele está doente, digamos assim. Então, ele vai precisar ser tratado, receber lá todos os tipos de cuidados necessários, voltar a ser plano para poder futuramente utilizar dele. Só que do jeito que ele está aqui, assim como nas duas imagens acima, infelizmente nós não conseguimos extrair nada. Tudo bem? Agora, aqui embaixo nós temos as atividades. Olha lá, deixa eu arrumar aqui a imagem. Agora aqui, eu acho que assim ficou melhor, né? Nós temos as nossas atividades. Olha lá. Complete as frases usando as palavras do quadro. Ali em verde nós temos a palavra rocha. Em vermelho a palavra solo. Em amarelo a palavra erosão. E em azul a palavra minérios. Temos 4 palavras, 4 frases que iremos utilizar de acordo com a necessidade. Então, olha lá. O espacinho é um importante recurso natural, sendo o local onde vivem muitos seres vivos. Aonde vivem muitos seres vivos? Na rocha, no solo, na erosão ou no minério? Acha aí a palavra correta e marca na letra A. Pronto? Lembrando que se eu já usei essa palavra, eu não vou utilizá-la novamente. É uma palavra para cada frase, ok? Então, letra B. O solo é formado por fragmentos de e restos de seres vivos, ar e água. Fragmentos do quê? Fragmentos de rocha, de solo, de erosão ou de minérios? Fragmentos são pedaços, tá? É como se estivesse, quando a gente derruba um copo no chão sem querer e ele quebra.
Ele fica com fragmentos no chão, ele fica com pedaços. Então, são pedaços do que tem no solo, junto com o resto de seres vivos, ar e água. Se você não lembra, você pode voltar no material da nossa aula passada, que lá fala sobre tudo isso também, tá bom? Podemos ir para a letra C agora, né? Se não der tempo de você escrever, vai pausando o vídeo. Letra C. Os são retirados do solo e são utilizados na fabricação de diversos produtos. O que a gente tira do solo e usa para fabricar produtos? A gente usa rochas, a gente usa solo, a gente usa erosão ou a gente usa minérios? Pensa em qual é a palavra que mais se encaixa, qual que a gente usa e preenche ali na letrinha C. E letra D. Quando o solo é desmatado, ele sofre a ação da água, da chuva e do vento. E assim ele tem mais chance de sofrer. O que acontece quando o solo ele fica muito exposto à água da chuva, a vento e tudo mais? Ele sofre rochas, ele sofre solo, ele sofre erosão ou ele sofre minérios? O que se encaixa aí na frase? Pensa, escreve, lembra que não pode repetir nenhuma das palavrinhas, cada uma delas se encaixa em uma frase diferente, e aí você completa, tá bom? Número 2. Leia a tirinha a seguir e depois responda as questões. Vamos subir mais um pouco para a gente ler a tirinha. Aí é a turma do Penadinho junto com a Dona Morte. E ali a gente pode ver que tem um lenhador cortando árvores. E aí o Penadinho fala assim: Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que a sua foice. Aí ele pergunta: por que Penadinho diz a Dona Morte que o machado do lenhador é mais perigoso que a foice dela? Pensa um pouquinho. O que ele está fazendo com aquele machado? O que ele está derrubando? E por que fazer isso que ele está fazendo é tão perigoso? Pensa um pouquinho e responde a letra A. E agora a letra B. O que pode acontecer ao solo dessa floresta ao ficar sem as plantas? Lembra o que acontece com o solo quando destrói a plantação? Qualquer coisa sobe um pouquinho no texto ou vai nas aulas anteriores para lembrar da explicação e responde aí a letra B. Tudo bem? Número 3 e última. Observe a fotografia e leia sua legenda. Depois responda as questões. Então, essa daqui é a foto e aqui está a legenda. Não vou ler, porque, né? De onde é retirada a matéria-prima usada pelo artesão da comunidade de coqueiros do Paraguaçu para fazer as peças de cerâmica? Pensa bem, de onde a cerâmica é feita de argila. De onde que ela está tirando? De qual lugar? Letra B. Você já viu objetos de cerâmica? Para que eles eram usados? Então, depois de você responder de onde que é tirada a matéria-prima utilizada para fazer a cerâmica, vocês vão falar se já viram no objeto de cerâmica e para que eles eram utilizados.
Se não sabe para que eles eram utilizados, pode dar uma pesquisada aí, tudo bem? E assim a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida pode me chamar, pode perguntar, tá bom? E vamos ficando por aqui. Até a aula da semana que vem. Tchau, tchau!